Priscila sempre me manda mensagem: apóstolo, aquela palavra de domingo, olha, aquela palavra do outro domingo, apóstolo, essa palavra vem de encontro, porque aqui nós não temos isso. Lá é frio duas vezes, lá é frio porque é frio, a temperatura é fria, e é fria porque a igreja é muito fria. Eu não sei se é por causa da temperatura, né? Pode ser que tá, né? Faz um... Tem assim algo cientificamente que dá esse entendimento também. Quanto mais frio tende a ser a temperatura no ambiente onde as pessoas vivem. Tem um estudo científico por isso, não vou aprofundar, mas tem uma base científica que diz nos países assim, mais frio, a tendência é assim, das pessoas serem muito racionais, e essa racionalidade traz assim, essa frieza, essa individualidade, que aos outros países assim, países nórdicos, os europeus, os norte-americanos, países dessas nações. É triste, levanta a mão porque nós estamos num país abençoado. Estenda suas mãos para cá. Em nome de Jesus, eu como sacerdote deste lugar, eu quero liberar o teu filho agora no mundo espiritual, Pai, para que esteja ministrando a palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar usando ele, Senhor, para falar conosco, ó Deus, em nome de Jesus, e que a unção, ó Pai, que está na minha vida, esteja sobre a dele nessa noite. E que ele seja agora, Pai, boca do Senhor neste lugar, em o nome de Jesus, e graças a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, pelo nosso apóstolo. Quero agradecer também a oportunidade que Deus nos tem dado nessa noite. Reconheço eu, né, a minha pequenez, reconheço eu que o meu juízo, o meu entendimento, o meu senso de justiça não passa de um trapo de imundícia. Reconheço eu que sou tão comedor de arroz e feijão como qualquer um de vocês que estão aí embaixo, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e aquilo, né? Sou um simples pó, né, que vai ser usado como instrumento de Deus nessa noite para a vida de todos vocês. Me sinto honrado, ainda não me achando digno da oportunidade. Amém, meus amados? Glória a Deus. A palavra de hoje, eu até comecei a meditar a respeito dela, pouco antes da gente chegar aqui no Brasil, porque a viagem é tão longa que durante o caminho a gente, imagina, 10 horas dentro de um avião, e você não tem quase nada para fazer, você tem ali um entretenimento de mídia, né, que você pode ver, algum filme, alguma música, mas chega uma hora que se você sentado na cadeira, você vira para cá, vira para lá, o tempo não passa, e você fica assim, você perde a vontade de querer ver um filme, qualquer outra dramaturgia, e você muitas vezes para raciocinar em coisas do cotidiano e tal. E nós, lá em Portugal, nós temos assim por hábito de assistir ainda os canais que vocês veem aqui no Brasil, tanto esportivos, telejornais. E com base nisso, eu quero trazer a reflexão da palavra de hoje. Quero começar dizendo que em Israel houve um rei chamado Ezequias, e que esse rei Ezequias, eu não quero aprofundar muito na história dele, porque ele não é o centro da mensagem essa noite, mas eu quero, como eu costumo dizer, eu quero começar do começo e não do final. Até sou engraçado isso, né? Começar do começo e não do final, mas é a título de curiosidade. Vamos lá. Este rei Ezequias, certa feita, diz a história bíblica, que ele uma vez recebeu uma comitiva de um outro reino, chamado Reino da Babilônia, onde ele foi recebido, né? Ele recebeu essas pessoas, e ele recebeu muitos presentes, ele foi muito presenteado por eles. E aqui vai assim, acho que a primeira coisa a ser anotado aqui essa noite: tomem cuidado com a falsa gratidão. Tomem cuidado com aquilo que você recebe, entendeu? Tomem cuidado com coisas que podem aparentar generosas demais, porque essa generosidade, vocês vão ver onde levou o povo de Israel. E ele recebeu, este rei,
todos esses tesouros, ouro, prata, joia preciosa, tudo que você possa imaginar que havia de bom, de material naquela época, ele recebeu. E nesse receber, na cabeça do rei, nossa, fui muito agraciado por esse povo, eu vou mostrar o meu reino, porque foi para isso que eles vieram. Eles foram para conhecer o reino. O que o rei fez? Ele abriu todas as portas de Israel e mostrou tudo que ele tinha. E nessa época, o profeta dessa época é o famoso Isaías. Sim, esse mesmo, do profeta maior Isaías. E Isaías recebe uma palavra do Senhor que ele diz: esse povo que você abriu a porta, eles vão entrar aqui e vão saquear tudo isso e ainda vai levar o povo cativo. Passa-se um bom tempo depois e nós temos assim uma linhagem já de 3 outros profetas grandes e famosos, que é Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esse povo babilônico, eles invadem Israel, destroem a cidade, leva parte do povo cativo, não levou todos, parte ficou em Jerusalém, leva o ouro, tudo que eles deixaram e que Israel tinha, eles pegaram tudo de volta. E nessa época, olha o contexto, como narra a história, que legal. Foi, Jeremias ficou em Jerusalém, Ezequiel e Daniel foram para o cativeiro da Babilônia, só que o profeta Ezequiel ficou no meio do povo, e Daniel, por ser um homem assim, dotado de inteligência e sabedoria da parte de Deus, ele foi trabalhar no palácio. Então nós tivemos, só para reflexão, Jeremias ficou em Jerusalém, toda destruída. E essa destruição de Jerusalém, por isso que Jeremias escreve o famoso livro Lamentações de Jeremias, porque a destruição foi tão grande, que a única coisa que restou foi escrever um livro lamentando por tudo mesmo. Ezequiel no povo. E até tem aquela linda passagem de Ezequiel, onde ele começa o livro de Ezequiel, onde ele fala: as margens do rio Quebar, onde nós nos encontrávamos, e a gente relembrava toda a nossa vida que era em Jerusalém. E Daniel no palácio. Ponto. Essa história que eu venho contar para vocês trouxe para Israel um cativeiro de aproximadamente 70 anos. 70 anos. Olha o que aconteceu. A generosidade de um povo que se mostrou ser generoso, e um rei que resolveu simplesmente abrir a porta da sua casa para receber. Por isso que nessa noite, assim, a primeira questão aqui é: tomemos muito cuidado com a generosidade alheia. Tomemos muito cuidado. Acho que muitos de vocês aqui têm testemunhos demais para contar por expor a vida demais. Essa questão da gente entender, esse entendimento de abrir as portas, é um pouco ilustrativo. Isso aqui quer dizer: toma cuidado você, irmão ou irmã, para quem você desabafa. Toma cuidado você, irmão e irmã, para quem vocês confiam as suas palavras e as suas intimidades. Isso custou um preço muito alto para o povo de Israel. 70 anos de cativeiro. O que é cativeiro? É vida escrava, uma vida de sofrimento. Uma vida de sofrimento. E eu quero convidar vocês para ler uma palavra que se encontra em Jeremias capítulo 29. Esse aqui é o texto base da nossa noite. Amém? Jeremias capítulo 29. Quem achou pode ir dando um amém, glória a Deus. Hoje está tudo mais fácil, né, irmãos? Está tudo mais fácil. Jeremias 29, versículo 7, por favor. Eu vou ler, eu vou acompanhar aqui com vocês. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Amém, meus amados? Por que Deus traz esse tipo de texto? Isso aqui é uma ordem de Jeremias. Para quem não sabe, o capítulo 29 de Jeremias é uma carta
É uma carta, porque Jeremias ele escreve uma carta, ele está em Jerusalém, ele escreve uma carta que é enviada ao povo do cativeiro. Essa carta é o capítulo 29, e nessa carta tem alguns versículos muito lindos, é uma passagem muito linda. Espero assim que vocês não fiquem somente nesse trecho aqui comigo, mas que vocês possam em algum momento chegar em casa e ler o capítulo 29 por inteiro, porque é simplesmente apaixonante. Então nessa carta, ele vai descrever ao povo porque ele sabe que o povo está em sofrimento. Ele sabe que o povo está em tormenta, porque o povo está vivendo uma vida de escravidão. Só que aqui ele traz uma coisa interessante. As palavras de Jeremias, quando a gente começa a ler esse trecho, ela é uma palavra divinamente inspirada. Ela é uma carta onde Jeremias ele tem a inspiração de Deus para poder escrever para aquele povo. E o que mais assim me denota a atenção, e eu quero agora começar uma análise de entendimento e de raciocínio com vocês, para os nossos dias atuais. Deus aqui ele nos orienta a buscar a paz. E que paz é essa? O Senhor Jesus, ele nos orienta a uma passagem a respeito de paz, que ele fala: a minha paz vos dou, mas não a paz do mundo. Nós vamos entender que paz é essa. Quando nós estamos, eu e minha esposa lá em Portugal, e a gente assiste muito os telejornais aqui, a gente assim fica muito abismado com as coisas. Parece que não, irmãos, mas assim, se a gente pegar para olhar os jornais brasileiros, até aqui de Ribeirão mesmo a gente assiste, que é para ficar mais próximo de vocês, e ver as coisas e tal, mas assim, a gente vê os jornais, a gente vê cada coisa assim, cada tragédia que acontece, sabe? Cada coisa assim que é assustadora. A gente assim que está um pouco longe e que diariamente não convive com isso, às vezes assim, a gente se pega, poxa, mas como que pode isso? Porque assim, lá as coisas são muito diferentes. São grosseiramente diferentes em Portugal. Não digo que lá não acontecem as coisas que acontecem aqui. Só que assim, as coisas aqui, elas acontecem assim, não confesso para vocês, numa proporção muito assustadora. Muito assustadora. E sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu tenho acompanhado, não só eu, mas acho que vários de vocês têm acompanhado, como o mundo em si, os jornais, a quantidade de homicídios que a gente vê nos jornais, essa questão de quantas vezes a gente vê... saiu recentemente, né, até uma deputada, ela fez um vídeo, né, esta semana, falando a respeito de uma mãe que havia degolado o próprio filho num ritual. Uma mãe que degolou o próprio filho num ritual. Então assim, é uma coisa assim, o mundo ele anda tomando um tom um pouco estranho, irmãos. Muito estranho. Nós estamos vendo a violência, a rebeldia das pessoas na rua, a crueldade numa escala desenfreada, onde assim, eu converso com algumas pessoas, muita gente está ficando descrente com as coisas, e muitos relatam uma coisa muito interessante: a vida anda perdendo a cor. O que é a vida perdendo a cor? A vida está perdendo o sentido. A vida hoje, para muitos, não tem mais valor. Ela tem um preço. Porque hoje no Brasil, se rouba no assalto de um carro, de uma moto, de uma simples bicicleta, no roubo de um celular, no roubo de uma carteira que de repente ali pode ter 2, 3 reais, 10 reais. A gente vê pessoas perdendo a vida por causa disso. E nesse texto aqui, para título de reflexão, Deus nos orienta a buscar a paz e orar por ela. Nós vamos entrar assim um pouco mais a fundo nisso, por quê? Porque nós vamos entender que o mundo sutilmente tem nos levado para esse viés de caminho, trazendo esse tipo de acontecimento, essas coisas nas nossas vidas e nos nossos corações, tentando nos convencer de que isto é normal. Eu vou dar um exemplo para vocês, e eu acho que muitos aqui vão concordar comigo. Quando eu tinha basicamente a idade aí do Gabriel, da Carol,
A gente, assim, um tempo atrás, quando a gente era mais novo, a gente queria, assim, ser muito corajoso. E tinha muito, assim, na minha época, essa questão de assistir filme de terror. O mais engraçado é que eu ia assistir um filme de terror e depois ia dormir todo amedrontado. Sabe como que eu dormia? Eu me cobria e deixava só o vão da coberta assim, ó, só para o meu olho assim sair. Ó. Via um filme de terror e ia dormir com medo. Vê se isso faz sentido, irmãos. Não faz sentido um negócio desse. Certa vez, assim, a gente estava vendo uma série assim de filme de terror. Eu e mais 2 primos, teve um primo meu, que a hora que ele foi embora, ele precisou ir dormir no quarto do pai e da mãe. Um rapaz que sempre dormiu sozinho. Depois de ver um filme, ele precisou ir dormir no quarto do pai e da mãe. E assim, mas são coisas assim tão bobas, tão coisas assim da nossa cabeça, que a gente fazia isso essa semana. Só que uma coisa assim que eu quero chamar a atenção essa noite é que vocês têm reparado o tanto de série e de filme que promove serial killer, que promove morte, que promove banho de sangue? Vocês têm reparado filmes completamente sanguinários nos dias de hoje? Vocês têm reparado a proporção que toma esses acidentes, que vocês vê, essa rebeldia de muitos adolescentes que entram nas escolas e saem matando o aluno, o professor? Nós não vamos ficar só por aqui, nós vamos um pouquinho mais adiante. E os videogames? Irmãos, quantos jogos mesmo, os adolescentes têm jogado, fazem campeonato, jogo de tiro, de guerra, de serial killer. Recentemente teve nos Estados Unidos até uma pesquisa onde esse tipo de jogo, esse tipo de comportamento, esse tipo de entretenimento deste mundo que jaz no maligno, dessa sociedade caída, tem trazido, sabe o que para a vida dos adolescentes? Doenças psicossomáticas, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pensamento acelerado. Nós nunca tivemos uma geração de jovens, de adolescentes, tão doentes como essa que nós temos agora. Nós nunca, em toda a história, não tivemos isto. Muitos de vocês que estão aqui, que têm 40 ou pouco mais de 40 anos, vocês mesmos podem dizer, quem na geração de vocês, adolescente, teve depressão? Que amigo que vocês conhecem que teve depressão? Quantos jovens na geração de vocês, que hoje muitos são pais e mães, outros avós, quantos de vocês já ouviu falar de um filho que tirou a vida do pai e da mãe, do pai que tirou a vida de um filho? Então, assim, eu quero trazer para vocês, irmãos, essa reflexão essa noite. Porque o mundo, as pessoas, esse tipo de entretenimento, essa correria do dia a dia, tem trazido para as pessoas uma vida completamente estressante, uma vida de ansiedade. Eu quero fazer uma pergunta e qualquer um de vocês, não se sintam constrangidos, porque eu tenho certeza que muitos não estão sozinhos. São 2 perguntas. Quantos aqui têm dificuldade para dormir? Podem ser sinceros, verdadeiros. Tem dificuldade para dormir? Muita gente. Muita gente. Agora a segunda pergunta. Quantos aqui, quando acorda com a sensação que não tivessem dormido? Teria melhor ter ficado acordado, porque você acorda mais cansado do que você deitou. Olha isto. Olha isto. E pasmem vocês, não precisam olhar para trás. Acreditem, teve jovens que levantaram as mãos. Isso não é normal. Isso não é normal. Irmãos, o mundo está completamente desorganizado. O mundo passa por um desequilíbrio. A ausência de Deus no mundo está trazendo um desequilíbrio na vida das pessoas. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno.
sutilmente esse tipo de coisa tem entrado na vida das pessoas e ceifado a vida de muita gente. E quando eu falo que isso tem ceifado a vida de muita gente, ao mesmo tempo tem sido a destruição de muitos lares e muitas famílias. Muitas. Vou ser sincero para vocês. Há um entendimento global que tragédias anunciadas fomentam a tragédia. Às vezes eu chego a pensar que o que acontece no Brasil é apenas a ponta do iceberg. Acho que a gente não fica sabendo de tudo o que acontece. Justamente porque há uma ordem global para não fomentar o suicídio. Mas eu quero dar um exemplo para vocês. Olha como que isso começou. O primeiro homicídio da Bíblia, todos nós entendemos, foi de Caim ceifando a vida do seu irmão Abel. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 6, após Abel e Caim oferecerem uma oferta ao Senhor, Deus vai se agradar da oferta de Abel, não se agrada da oferta de Caim, só que Deus olha no semblante de Caim e diz: Caim, por que você está triste e enfurecido? Deus fala: se você proceder bem, você acha que não vai ser aceito? Aí Deus fala uma palavra interessantíssima para Caim: o mal está diante dos teus olhos, cabe a ti contê-lo. Numa outra passagem, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus diz assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. E Deus ainda dá um conselho: escolhe a bênção, para que vocês tenham sucesso, para que vocês tenham a vida. E vida essa, que eu quero agora pegar o gancho dessa nossa palavra e trazer algo que nós até discutimos ontem na casa do apóstolo, que é o livre-arbítrio. Gente, irmãos, o livre-arbítrio, ele é um livre-arbítrio falso de entendimento, ele não existe. O livre-arbítrio, eu quero mostrar para vocês esta noite que ele é um engano. O livre-arbítrio, ele só existe a partir do momento que nós fazemos uma escolha. E que escolha é essa? Como a palavra de Deus fala: eu coloco diante de você a bênção e a maldição. E Deus aconselha: escolha a bênção, para que te vá bem, escolha a vida. A partir do momento que você escolhe, você já não tem mais o livre-arbítrio. Você vai ter o livre-arbítrio se você seguir os padrões do mundo para fora. Porque a partir do momento que a gente escolhe caminhar com Deus, é abnegação total, é cancelamento do meu eu, das minhas vontades, dos meus desejos, completamente. O livre-arbítrio para andar com Deus, ele não existe, ele é uma ilusão. Não existe o livre-arbítrio para com Deus. O livre-arbítrio implica em nós fazermos os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que está diante do nosso umbigo. O livre-arbítrio é isto. Só que com Deus ele não existe, irmãos. A partir do momento que a gente decide ter uma vida com Deus, a gente se submete à autoridade dele. E a autoridade só é autoridade quando a gente reconhece que está acima de nós. Então, eu quero continuar essa palavra e pegando esse entendimento do livre-arbítrio, que é o que a sociedade prega hoje. Eles estão confundindo esse livre-arbítrio com que a pessoa tem liberdade e confundem essa liberdade com libertinagem, achando que podem fazer o que quer. Deturpam o direito do próximo, estragam muitas vezes a vida de outras pessoas. Irmãos, quantas vidas aí fora têm sido ceifadas por causa de paciência? De lá de Portugal, nós vimos um acidente que teve aqui em Ribeirão Preto, de uma moça que morreu num cruzamento na Avenida Saudade. Aí a gente pensa assim:
paciência. Imagina se essa moça, ela estivesse atrasada 5 segundos, ela estaria viva até hoje. 5 segundos ceifou a vida de uma moça jovem. Muitas vezes, quantas pessoas saem já de casa estressadas, impacientes? Quantas pessoas, quantas vidas estão sendo perdidas no trânsito, nos hospitais, nestes lugares? Vidas essas que são preciosas, independentes, são preciosas, são vidas que precisam ser respeitadas. São vidas que têm propósito, tanto eu como você, são vidas que têm, Deus de repente criou o melhor para essas pessoas e são vidas que se perderam. E nessas vidas, quantos sonhos não foram perdidos? Quantos sonhos têm sido ceifados por causa da ansiedade? Quantas pessoas, como eu digo para vocês, que não conseguem dormir, dormem mal, e isso aqui que eu vou falar é estudo, é ciência e é estatística. Muitas pessoas que dormem mal, a maioria delas que vão trabalhar no dia seguinte, após uma péssima noite de sono, são as que mais provocam acidentes, as que mais acabam discutindo umas com as outras. Irmãos, nós nunca tivemos uma geração de pessoas tão impacientes, adolescentes tão impacientes. Adolescentes hoje, a gente vê que encara o pai e a mãe. Tem adolescente que quer vestir a camisa do pai dentro de casa. Tem garotas, moças, que quer vestir a roupa da mãe dentro de casa. O mais engraçado disso é que nem trabalham, são incapazes até de prover o próprio sustento. São incapazes de prover a própria roupa que estão vestindo. Mas que a sociedade hoje, ela tem um padrão de valores mas tão invertidos, a coisa assim, está tão estranha, está tão tenebrosa, que a coisa não está boa. Eu estou trazendo essa palavra, pode ser temerosa aos vossos corações, mas isso aqui é muito sério, isso aqui é título de reflexão. A palavra de Deus fala que a gente tem que buscar a paz a todo custo. Olha o índice de divórcio aí fora. Quantos casamentos não têm sido ceifados por causa da falta de paciência, da tolerância, ansiedade? Quantas famílias têm sido destruídas com isso? Olha o nível de orfandade como está aumentando. Olha a quantidade de filhos sem pais, sem mães, como que está aumentando. Vocês vão reparar que quanto mais o tempo passa, mais se tem a necessidade de ter os abrigos de acolhimento. Porque para onde vão muitas dessas crianças? Para onde que elas vão? Pararam para raciocinar nisso? Para onde que vão essas crianças, essas pessoas? Deus nos orienta, amados, que essa paz que tem que ser buscada, e Ele nos orienta a orar para ela, isso é algo constante na nossa vida. Essa paz, ela vai nos trazer vida. Essa paz vai organizar o meu dia, o seu dia. Essa paz, ela vai nos trazer esperança de um dia melhor, de uma manhã melhor, de um mês melhor. Sinceramente, eu nunca vi ninguém ter êxito nenhum sem ter paz na vida, sem ter uma vida organizada com Deus. Irmãos, eu quero dar assim testemunho para vocês de pessoas assim cristã que eu conheço. A maioria das pessoas cristãs que eu conheço, que tem uma vida muito boa, elas primeiramente organizaram a sua vida diante de Deus e buscaram primeiramente a paz. Paz nos dias de hoje está sendo bem mais precioso. Está sendo bem mais precioso. Quantos aqui de vocês conhecem ou já conheceu alguém que saiu para trabalhar, saiu do seu lar e nunca mais voltou? O que todo trabalhador, todo pai, toda mãe de família quer? É sair da sua casa, fazer o seu trabalho e voltar para a tua casa no final do dia.
Isso nos dias de hoje está virando artigo de luxo. Está virando artigo de luxo você ter paz, tranquilidade, para você poder fazer as coisas. A vida das pessoas anda muito bagunçada, meus amados. Muito. E eu quero trazer uma outra reflexão para vocês, que Deus até colocou no meu coração. E não tenham medo disso, porque isso aqui nada mais é para nos encorajar, porque é algo que Jesus já disse. Esse mundo, ele já está no maligno. Essa sociedade não vai melhorar. Quem aqui acha que vai melhorar? Sejam sinceros. Quem acha que vai melhorar? Olha o governo que está aí fora, um governo que promove tudo que não presta. Quem tem expectativa que as coisas vão melhorar? Eu vou dizer para você, por mais otimista que você seja, não vai melhorar. Sabe por que não vai melhorar? Porque já há uma profecia saída da boca do Messias, dizendo que nos últimos dias seria assim. Se a gente ler o capítulo 24 do livro de Mateus, essa palavra vai dizer o seguinte, que nos últimos tempos se levantaria reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Ele ainda fala uma coisa, mas não se escandalizem, é só o começo de tudo. É só o começo de tudo. É só o começo. Entretanto, eu tenho algo bom para compartilhar com vocês. O que eu vejo também. Não quer dizer que só porque nós somos cristãos, nós somos imunes a todas essas coisas. Mas eu tenho algo comigo. Se daquela porta para fora, a vida é difícil já com Deus, imagina sem Ele. Conseguem pensar? Você consegue imaginar? Porque talvez muitos de vocês estão aqui. Conseguem imaginar, ter a ciência que muitos de nós só estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou? Tem ciência que muitos de vocês estão podendo olhar o rosto do pai, da mãe, do marido, da esposa, porque a graça de Deus foi conosco durante todo esse dia? Vocês têm noção de quantas pessoas não vão retornar para os seus lares? Tem noção de quantos filhos não voltarão para os braços de suas mães? Pode parecer uma palavra talvez dura, mas isso aqui é uma palavra de reflexão, irmãos. Quando eu falo reflexão, é porque nós, cristãos, nós temos que organizar o nosso lar, a nossa casa. A nossa casa tem que ser um celeiro de paz. Um celeiro de paz. Deus quer que no dia de amanhã nós levantamos com a consciência tranquila, agradecemos Ele pela oportunidade de um novo dia, saiamos para trabalhar e retornamos com a graça dEle. Irmãos, eu tenho certeza que muitos aqui de vocês, ou no dia de hoje, experimentaram grandes livramentos. Se não hoje, talvez ontem, e muitos ainda vão experimentar outros amanhã. Essa paz de Deus, ela nos garante uma vida com esperança. Nós sabemos que as coisas não vão ser fáceis, mas com Deus, com Cristo do nosso lado, a gente consegue vencer. Por árdua que seja a batalha, a gente consegue vencer. A gente consegue vencer. Eu quero poder dar um testemunho meu. Eu acho que nada melhor que a gente dar um testemunho nosso, e talvez muitos de vocês já acompanham a nossa vida. Minha esposa e eu, nós fomos para Portugal. Nós passamos tanta necessidade, mas tanta necessidade, que nós tivemos que pedir dinheiro emprestado para parente. Passamos tanta necessidade, mas tanta necessidade, que nós precisamos ser alimentados, nós ganhamos alimentos de outras pessoas. Mas assim, o legal de tudo é que quando a gente passa assim por uma turbulência,
por um período ruim, e a gente ter paz na nossa vida e no nosso coração, é a gente saber que assim, independente da dificuldade, Deus cuida da gente. Eu nunca tive, irmãos, uma dúvida que por toda dificuldade que eu passava, por triste que fosse, eu não tive dúvida um dia que Deus não estava cuidando de mim. Até quando dentro da minha casa faltava, eu tinha certeza, está faltando, não tem, mas Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. E eu quero que vocês tenham essa mesma sensação, que Deus cuida de cada um minuciosamente. Eu quero encorajar vocês a buscar a paz, e através dessa paz, eu consegui organizar a minha vida. Eu consegui organizar a minha vida. Quero continuar um testemunho com vocês. Eu tanto organizei a minha vida que fomos para Portugal, passamos muita dificuldade, como sabem. Mas assim, como eu fiquei longe dos irmãos, eu cortei o cordão umbilical definitivamente. Porque assim, por mais que você conversa à distância, mas as coisas não são como você está próximo das pessoas. É muito diferente. Mas assim, esse tempo que eu estive lá, eu moro num lugar assim, muito tranquilo. Eu acordo com o barulho dos pássaros todos os dias. Todos os dias. Eu acordo, minha esposa está aqui, ó, com o barulho dos pássaros. Essa paz, essa tranquilidade, eu tive a oportunidade de organizar a minha vida. Eu parei, eu comecei a refletir em muita coisa. E nisso, Deus foi me abrindo novos horizontes de entendimento. Novos horizontes de entendimento. Eu comecei a estudar coisas que antes para mim eram completamente desinteressadas, mas eu sabia que era necessário para poder organizar a minha vida. Olha só que coisa. Teve um culto que a Priscila e eu assistíamos, e a irmã Neuza está aqui, onde o apóstolo acabou dizendo que a irmã Neuza havia conquistado a casa. Não foi, irmã Neuza? Acho que um culto que nós assistimos, o apóstolo disse que a senhora tinha conquistado a casa própria, algo do tipo. E nós de lá ficamos muito felizes. Por quê? Porque lá, estando lá, nós conquistamos a nossa aqui também. Estando lá, conquistamos. E assim, sempre foi um sonho assim da minha pessoa a questão da casa própria. Eu sinceramente, eu nunca liguei muito para isso. Acho que isso é mais coisa de mulher mesmo. Mas assim, consegui ter paz. Foquei muito em Deus. Eu me apeguei em Deus. Eu tenho não sei quantas Bíblias na minha casa. Eu tenho uma Bíblia no meu carro. Eu paro assim nos clientes. Às vezes assim, tem que esperar cliente, eu leio, sabe, eu fico meditando. E assim, irmãos, como diante de Deus, eu encontro a paz de Deus. Essa paz que Deus fala, buscai por ela e orai. Essa paz de Deus, eu aprendi a encontrar essa paz de Deus. Olha que coisa interessante. No mesmo capítulo 29 de Jeremias, por volta do versículo 13, diz assim, ó, buscar-me-eis e me encontrareis. Para mim, um dos versículos mais lindos da Bíblia. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Essa mesma paz que eu encontrei, porque eu precisei, assim, sinceramente me desligar. Eu estava, assim, numa vida completamente estressante. Como o apóstolo já falou, eu tive uma depressão que eu quase perdi a minha vida. Cheguei a perder 10 quilos. E eu tive a oportunidade assim de ficar um pouquinho isolado. Não falo de Deus, mas sim, saí um pouco do Brasil, fui conhecer uma nova terra, tenho parentes lá, mas assim, essa questão assim de eu ficar um pouquinho isolado me fez
depender única e exclusivamente de Deus. Vocês têm noção o que é você, eu tenho parente lá, mas vocês têm noção do que é você estar num lugar onde todos os teus amigos estão a 10 mil quilômetros longe de você, e você assim com toda a sorte de dificuldade do mundo, e você não poder assim contar com ninguém? Sei, quantas vezes eu não pegava minha esposa chorando, de saudade de estar aqui. A paz que Deus fala para a gente é aquela paz que não importa o problema que você tenha, não importa a dificuldade que você tenha, essa paz que Deus nos dá, Ele nos garante que a porta vai se abrir, em uma hora ou outra, a oportunidade chega para todos, Deus Ele abençoa, a bênção de Deus alcança todas as nossas vidas, o que a gente precisa é ter Deus na nossa vida, ter a paz que Ele nos prometeu, porque é uma promessa, não só para a minha vida, mas para como a tua também. Essa mesma paz que não é a paz do mundo, me deu a oportunidade de em 3 anos conquistar a minha casa. Ali eu aprendi verdadeiramente o que é depender de Deus. Porque depender de Deus, estando perto do irmão, do pai e da mãe, quando precisa, é uma coisa. Vai depender de Deus a 10 mil quilômetros, quando o pai e a mãe não estão perto, quando o irmão não está perto, quando o amigo não está perto. Só que assim, isso me trouxe assim, como que eu posso te dizer? Eu me feriu muito, só que hoje essas feridas se tornaram cicatrizes que me faz lembrar de onde eu saí para onde Deus me colocou. Hoje, graças a Deus, tendo essa paz, confesso para você, e descobrindo como que as coisas funcionam, o que é verdadeiramente depender de Deus, hoje assim, essa paz eu posso dizer que não só eu, como a minha esposa também, nós alcançamos assim um certo patamar na nossa vida. Eu não falo só financeiro, porque eu acho que qualquer pessoa que se propõe a trabalhar e ser honesto, alcança. Irmãos, é sério, qualquer pessoa que se propõe a sair da sua casa, a fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo, a bênção de Deus alcança, você não precisa correr, ela corre atrás de você, isso é mandamento de Deus. Isso é mandamento de Deus. Agora, como que Deus vai fazer alguma coisa para alguém que tem dificuldade para cumprir um mandamento? Como que Deus vai abençoar? Eu, por muitas vezes da minha vida, mesmo rebelde, vivendo uma vida completamente desorganizada, muitas vezes com o sangue nos olhos, porque eu já andei num bom período da minha vida com o sangue nos olhos, não tinha paz para nada, não dormia. Como eu disse, eu tive uma depressão que quase me ceifou a vida. Só que a gente passa por isso, que é justamente para a gente lembrar da onde a gente saiu. A gente passa por isso para a gente lembrar que Deus, Ele realmente existe, que Deus, Ele é fiel e o nome dEle tem que ser glorificado, tanto na minha quanto na sua vida. Deem a oportunidade para Deus glorificar o nome dEle através da vida de vocês. Irmãos, eu duvido, eu faço um desafio aqui para qualquer um de vocês, acordem, coloque o dia de vocês na mão de Deus e fala assim para Deus: Pai, hoje eu quero fazer tudo que é certo perante o Senhor. A minha esposa, ela tem dias que ela me acompanha nos clientes e tem dia que não. Tem clientes assim que às vezes eu faço algum trabalho que às vezes eu nem cobro. Eu tenho que entender, e eu já entendi isso, que nem tudo é o dinheiro. Eu já entendi que há um abismo muito grande entre preço e valor. Eu já entendi isso, que há um preço e valor. Às vezes ela até me questionava, só que depois ela entendia a mágica de tudo aquilo. Eu quero fechar essa palavra assim, encorajando vocês a levantar amanhã, no dia seguinte,
buscar a paz de Deus, depender única e exclusivamente de Deus. Eu quero fechar essa palavra com mais um testemunho meu. Cadê o irmão Muriel? Eu fiquei muito feliz mesmo, minha esposa está aqui de prova, que o apóstolo e a bispa ofertou o carro na vida de vocês. Fiquei muito feliz. Eu falo assim que Deus, Ele cumpre o propósito para aquilo que às vezes a gente não sabe, entendeu? Mas eu acho que o carro tinha que chegar até eles. Eu vejo que Deus cumpriu o propósito dele. E eu fiquei assim, muito feliz de coração mesmo. Quando eu vi, eu falo, Deus sabe o que faz. Vendo a história de vocês, já acompanhei a tua história, que quantas vezes, assim, quem é mais antigo de Cobap, o trabalho teu com os jovens, e eu falo, Deus realmente sabe o que faz. Realmente sabe o que faz. Eu confio plenamente no Deus que eu sirvo. Só que eu tenho um testemunho para te dar, meu amado. Este carro que chegou nas tuas mãos, este bem que chegou, pela oferta que eu fiz, Deus me abençoou. E sabe aquela palavra que fala assim, ó, onde Deus nos abençoa a 30, 60, 100 por 1? Eu vou ser sincero para vocês, essa oferta me fez viver essa palavra. Aquilo que foi plantado neste ministério e que graças a Deus chegou na sua vida, me garantiu o meu imóvel próprio, já me garantiu o meu carro, já garantiu para mim a minha casa mobiliada, toda ela nova, e já me garantiu também proporcionar uma boa qualidade de vida para mim e para minha família, se eu poder voltar. Como eu disse, eu sou só o pó. Eu sou só o pó. A minha orientação aqui para vocês é: busque a paz de Deus acima de qualquer outra coisa. E como diz em Mateus 6,33, busca primeiro o reino dele, que as demais coisas elas são acrescentadas. E para finalizar, eu só tenho gratidão por essa casa. Só tenho gratidão por este ministério, pela vida do apóstolo Luciano, que acolheu tanto a mim quanto a minha esposa, no pior momento da minha vida. Talvez, se não fosse a paciência dele para uma pessoa completamente desorganizada, desequilibrada, intolerante, sangue nos olhos, se não fosse este homem, talvez eu não estaria aqui. Talvez eu não estaria contando esse testemunho que encoraja a vida de muitos. Simples assim, simples assim. Eu decidi fazer as coisas para Deus. E quando eu fiz aquilo, eu queria provar para mim mesmo que o meu coração não estava preso nas coisas materiais. Eu virei para minha esposa, só que eu não fiz aquilo sozinho. Foi conversado com a minha esposa. Nós vamos fazer isto. Só que para mim, eu provava para mim mesmo, eu provava para mim que o meu coração não estava neste mundo. O resultado disso era a única coisa que eu tinha, porque eu fui embora de Portugal, passei mais uma dificuldade, a única coisa que eu tinha, que eu poderia vender e poder ter uma vida melhor lá, era o carro. Eu peguei o carro e ofertei. Só que, repito para vocês, isso me garantiu experimentar, depender de Deus, porque Deus me testou, porque assim, quando eu cheguei lá, eu passei tanta dificuldade, Deus falou, vamos ver se ele vai reclamar, vamos ver se ele vai querer o carro de volta, vamos ver se ele vai murmurar, vamos ver se ele vai cobrar alguma coisa de mim. Irmãos, Deus não me deve nada. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Ele é muito fiel, Ele é justo. E eu repito para vocês, esse plantio vai me fazer retornar para essa casa no final deste ano, com a minha vida
completamente resolvida. Por causa de um plantio. E eu aprendi a plantar nessa casa. Foi nessa casa que eu aprendi a plantar. Repito, foi nessa casa que eu aprendi a plantar. Foi nessa casa que eu aprendi a encontrar paz. Que eu tive a oportunidade de encontrar o caminho e organizar a minha vida. E aprender também a depender de Deus. Depender de Deus não é fácil, porque depender de Deus é no tempo dele, a hora dele e o que ele quer. E o que ele quer. E é isso. Irmão Muriel, eu queria que você soubesse dessa história, sabe por quê? Porque assim, para mim, foi gratificante, eu fiquei muito feliz quando eu soube, tá? Eu fiquei muito feliz. E que sirva assim de inspiração para os irmãos. Mas irmãos, não faça nada se não for debaixo da autoridade de Deus. Entendeu? Se for para fazer, pode se preparar. Perrengue vem. A dificuldade vai vir, porque Deus vai ver aonde está o teu coração. Se você fizer algum acordo com Deus, fizer algum voto, prometer alguma coisa para Deus e não cumprir, tome cuidado, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Isso é o que eu fiz em concordância com minha e minha esposa. Então assim, se prepara, porque depois de tomar uma decisão dessa, Deus vai pôr a prova onde está teu coração. Deus prova, irmãos. Deus prova. Então, eu quero me despedir de vocês assim esta noite com essa palavra, frisando aquilo que nós lemos novamente. Gabriel, por gentileza, poderia colocar novamente o versículo de Jeremias, capítulo 29, versículo 7, por favor? Isso aqui que fique para nós essa noite, ó, na nossa mente, isso aqui, ó. 29, 7, por favor. Os irmãos bons de Bíblia já acharam, hein? Ó, fique em paz, eu leio aqui. Relaxa. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 29, capítulo 7. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Acima de qualquer coisa, para que a bênção de Deus alcance, procura a paz de Deus, que para os dias de hoje é o bem mais necessário que a gente possa ter. Beijo no coração e Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus amados.